Bíblia nos ensina, no livro de Amós, capítulo 3, no versículo também de número 3, que nós temos que ter um cuidado, porque as pessoas que estão à nossa volta, nós só vamos poder continuar caminhando com elas se nós estivermos tendo um acordo. Por exemplo, eu quero ir para a direita, mas você quer ir para a esquerda. Então, logicamente, vai dar um momento da nossa vida que nós vamos nos separar. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Se eu quero ir para a esquerda e você quer ir para a direita, nós não vamos poder caminhar juntos. Vamos ler o versículo? Olha o que diz aqui, capítulo de Amós 3, versículo também de número 3. Diz assim: andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Tem jeito? É uma pergunta. Não tem como nós andarmos no mesmo sentido, querendo as mesmas coisas, sendo que alguns acabam querendo agir de maneira errada, agir de maneira contrária. Se você quer Jesus, se você quer andar com Deus, se você quer ser fiel, ter uma aliança, um compromisso com o Senhor, fique sabendo que provavelmente muitas pessoas vão deixar você para trás. E eu posso falar dessa maneira, deixar você para trás, não no intuito que você vai ficar atrás de alguém, mas no intuito de mostrar para você que muita gente não vai querer continuar com você. Por quê? Porque quando você quer fazer algo que tenha compromisso verdadeiro, quando você quer ter uma aliança verdadeira, ser fiel a Deus, muitos não vão querer andar com você. Em outro tempo, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Pastor, em outro tempo eu bebia, eu fumava, eu vivia uma vida errada. As amizades daquele tempo eram amizades que me levavam para os ambientes aos quais tinham essa prática. Hoje que sou de Jesus, você pode dizer, ou você que está querendo sair dessas amizades erradas, deixar essas coisas de lado, para você poder seguir Jesus, você não vai poder mais andar de acordo com aqueles que estão nesse caminho errado. E assim vice-versa, você que anda com Deus não vai voltar a ter práticas erradas. Então, não há como duas pessoas com pensamentos, ideias, atitudes diferentes permanecerem juntas. Nós temos que ter o mesmo foco, e até porque se continuarem juntas vai ter discussão, vai ter briga, vai ter contenda, vai ter raiva e até, que eu posso dizer para você, em vários setores da vida. Uma sociedade a qual não tem o mesmo intuito vai ter briga e uma hora a sociedade vai acabar, a empresa vai acabar e aí por afora vai, assim como o casamento. Quando um tem compromisso com o outro, quando ambos têm o mesmo projeto, formar família, andar com Deus, olha, glória a Deus, é uma bênção. Mas quando já não se há acordo, dificilmente permanecerão juntos. Pensando em tudo isso que eu acabei de introduzir aqui agora nessa palavra, no livro de 1 Reis, que é o primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo de número 13, conta-se a história, você já deve ter ouvido falar bastante nesse termo que eu vou lhe dizer, o profeta novo e o profeta velho. Quando que esse profeta novo ele apresenta-se na história? Eu não vou abrir para você todo o contexto, toda a história, porque a história é meio longa para fazer toda a leitura aqui. Você não seja preguiçoso nem preguiçosa, depois você leia todo o texto do capítulo 13, tá? Primeiro livro de Reis, capítulo 13, a partir do versículo de número 11, nós fazemos a leitura. Porém, eu preciso explicar para você, antes de fazer a leitura, o que está acontecendo. Houve uma divisão, tá? Houve uma divisão do reino de Israel, a qual, algumas tribos ainda, 2 tribos ficaram perante a linhagem da casa de Davi, porque Salomão errou, caiu, Deus então rachou, fez com que houvesse divisão ali no meio do reino de Israel, e Jeroboão, ele assume as 10 tribos.
E esse homem chamado Jeroboão, ele criou ídolos, ele fez imagens de escultura, ele criou ali imagens às quais o povo de Israel estava se tornando idólatra. E essa idolatria que ele colocou no meio de Israel, todo o povo estava indo, até porque, claramente, nós sabemos que se eram 12 tribos, 10 ficaram ao lado de Jeroboão, logicamente, se Jeroboão ensina algo errado, todas essas tribos também estariam andando debaixo de idolatria. E essa idolatria, ela não foi somente da coisa simples, não. Ela foi mais profundo do que nós podemos imaginar. Por quê? Porque quando ele provoca essa idolatria no meio do povo, ele faz ali bezerros de ouro e ele fala, olha, vocês se lembram da passagem do Mar Vermelho? Vocês lembram quando Deus tirou vocês da escravidão do Egito? Então, o Deus que tirou vocês dessa escravidão foi esses bezerros de ouro que estão aqui diante de vocês. Eu até costumo falar, ele inventa uma mentira, ele tira a glória de Deus, né? Ele tira a glória de Deus, toma o nome de Deus em vão, colocando o nome, né, daquele bezerro como se fosse o Deus, e ali eles começam a adorar, então ali o reino do norte, né, onde estava Samaria. E quando eles começam essa adoração a esses ídolos, ele faz um altar, ele prepara um altar, e nesse altar ele então pede para que todo o povo viesse adorar ali, em Samaria. Todos deveriam adorar a Deus em Jerusalém. Porém, não vou me adentrar aqui agora aos fatos teológicos nem históricos. Vamos entender o seguinte, quando acontece tudo isso, o Senhor Deus envia um homem de Deus. A Bíblia não fala o nome dele. Nós só sabemos profeta novo e profeta velho. E eu quero que você coloque agora no seu coração dois entendimentos. O profeta novo é aquela pessoa que acabou de se converter ou está em processo de conversão, a pessoa está aprendendo o evangelho, a pessoa está querendo fazer tudo o que é certo, ela quer deixar o pecado, agora ela anda com Deus e ela está obediente a Deus. Tudo que Deus fala, minuciosamente a pessoa acata, a pessoa escuta a palavra de Deus. Ela tem um cuidado de agir de forma tal que todas as palavras de Deus, de uma maneira minuciosa, as coisas mais simples, ela tem o cuidado de fazer, de ouvir e praticar a palavra dada por Deus. E o profeta velho é aquela pessoa que já é malandra, aquela pessoa que conhece, sabe? Vou deixar entre aspas aqui, que conhece o meio cristão, que conhece, perdão, não é o meio cristão, é o meio evangélico. Cristão é aquele que segue Jesus no caminho certo. O meio, sabe, evangélico, no meio da religiosidade, aquela pessoa que entende, sabe? Que já viveu de tudo um pouco. E aí você vê aqui o desfecho dessa história. Ele então vai até o Jeroboão, ele foi ousado, o profeta novo, ousadia, ele chega até o Jeroboão e fala, olha, se você se levantar contra o altar, ou seja, se você se levantar contra Deus, você vai sofrer. Aí o Jeroboão levanta a mão contra ele, a Bíblia fala que a mão dele seca, fica seca a mão dele. E aí a Bíblia diz que o Jeroboão, pelo amor de Deus, profeta, peça a Deus que faça minha mão voltar. E então ele ora e a mão dele volta. Entendimento para nós. Quando você se levanta contra Deus, quando você se levanta contra a verdade, quando você se levanta contra a palavra, contra um homem levantado por Deus, você vai sofrer. Então, não se levanta contra a verdade. Não fique contra a verdade. Não queira ficar contra a justiça de Deus, porque aqui era a justiça de Deus. Esse homem falava como boca de Deus. Olha, você está se levantando contra o homem de Deus, está se levantando contra o altar e por esse motivo tua mão está seca. E ele se arrepende e fala, por favor, profeta, ore para que Deus restaure a minha mão. E aí ele ora, e aí assim tudo bem. Aí agora esse profeta vai voltar para o seu caminho. Agora é a leitura onde nós começamos agora, versículo 11. E morava em Betel um profeta velho, e vieram a seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. Deixa eu explicar também uma coisa.
Esse profeta velho ficou sabendo por fofoca de alguém, que ele não tinha nada a ver com essa história. Alguém foi lá buzinar no ouvido dele, cuidado com as fofocas, para você não ouvir uma coisa que é uma mentira e você acreditar que aquilo é uma verdade, ou para escutar aquilo que nem precisa você ficar sabendo. Você nem precisa ficar sabendo daquilo, mas você quer saber. E aí, enfim, cuidado. Esse profeta novo, o profeta jovem, que veio ali contra aquelas atitudes erradas de Jeroboão, logo após a mão de Jeroboão ter sido restituída, o rei disse: vamos para minha casa, vamos comer lá em casa, eu vou tratar você bem, você foi um homem que agiu de beneficência comigo, você orou a Deus, Deus restaurou minha mão de novo, vamos comigo, eu não quero que você vá embora sem comer, eu quero dar uma recompensa para você, profeta. Aí o profeta fala assim: olha, eu não vou voltar porque eu não quero nada que é teu. E ele diz: olha, eu estou indo embora e porque o meu Deus disse que eu deveria vir aqui e voltar para um outro, não era para voltar pelo mesmo caminho que eu vim, voltar para um outro caminho, e não era para parar para comer na casa de ninguém e nem para tomar água na casa de ninguém, ainda que tivesse com fome e ainda que tivesse com sede. Aí quando o profeta velho, ele descobre essas palavras de ousadia, eu até quero deixar claro para você, tá? Eu não vou ter tempo de explicar de uma maneira minuciosa, né? Como eu disse, de maneira histórica, mas pense comigo o seguinte: um jovem profeta, homem de Deus, usado pelo Senhor, provocou inveja num homem que já estava descrente. Um homem que era profeta, um homem que tinha a palavra de Deus, um homem que tinha conhecimento de Deus, mas ele já não se deixava usar por Deus mais. Quando ficou sabendo que aquele jovem ousado, querendo pregar a palavra, querendo ser obediente a Deus, está fazendo a obra, vem o profeta velho e traz então aqui agora esse sentimento. Quando ele fica sabendo: opa, peraí, mas eu sou o profeta? Por que Deus não falou comigo? Por que esse jovem conseguiu fazer uma obra tão grande diante de um rei sem passar nenhum agravo, sem ter nenhum tipo de dificuldade? Versículo agora de número 13. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe um jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e coma pão. Não, porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque foste. E ele disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Misericórdia. Quando esse jovem profeta, na obediência a Deus, ele encontra esse homem que também era de Deus. Olha que coisa séria. Lembra do início da mensagem? Pode duas pessoas que têm caminhos diferentes andarem juntas? Ou, como o próprio Senhor diz, ou você ama a Deus, ou você ama o dinheiro, ou você ama o demônio, ou você serve a Jesus, ou você serve os santos, ou você serve a Cristo, ou você serve a Maria, ou você serve a Jesus, ou você serve o Pedro. Não há como servir a dois senhores. E quando eu falo assim, eu falo numa linguagem alta. Ou você serve a Deus, ou você serve a Deus. Não há outro a ser servido. E esse profeta jovem, ele está na obediência à palavra. E olha, Deus falou: eu não posso parar na casa de ninguém. E nessa caminhada, creio eu, acredito eu que teve fome, ele teve sede. Sabemos que fome é tempo de escassez, tempo difícil. Havia uma dificuldade. Perceba que para cumprir uma vontade de Deus, há algumas dificuldades que elas vêm. Só que esse profeta velho, ele fala: não, fique tranquilo, vamos na minha casa comer pão, porque eu também sou profeta como você é, eu também sou de Deus igual a você. Não tem gente assim? Também sou filho de Deus, né? Não tem gente que fala assim? E aí o que acontece? Ele fala: você quer ir na minha casa ou não?
Não, não vou na tua casa porque Deus disse que não é para ir. Quer saber de uma coisa? Eu vou te contar uma coisa para você. Hoje, Deus mandou um anjo lá na minha casa e ele falou comigo para chamar você para comer na minha casa, que você está com fome. Aí eu penso assim, né? Já ouviram a expressão? Junta a fome com a vontade de comer. Ele com fome, ele estava. Necessitado, ele estava. Com sede, ele estava. Mas Deus deu uma ordem. Você vai passar a fazer essa obra de jejum. Você não vai parar na casa de ninguém. É o mandamento de Deus. Lembra que eu havia dito? 2 não andam juntos se não tiverem de acordo. Se esse jovem, ouvindo essa palavra, peraí, mas Deus falou direto comigo. Deus tratou no meu coração o que eu tinha que fazer. Eu vou ouvir agora esse profeta velho, que, né, eu posso dizer que o profeta velho é aquela pessoa que se acha sabidona, que sabe todas as coisas, que se acha o dono da verdade. Não, porque não é assim que faz as coisas. Pois é, mas aquele que pouco sabia aos olhos daquele sábio, daquele grande profeta, aquele não, porque ele é muito imaturo. Pois é, aquele que era imaturo estava sendo usado por Deus, e aquele que se achava o tal, estava lá mentindo, mentiroso. Então você vê agora o que acontece, que o profeta jovem, o jovem profeta, está sendo tentado. Ele está passando por uma tentação. Põe para mim, por favor, na tela, Tiago 1,12. Olha o que o Tiago disse para nós aqui, olha o que está escrito aqui. Bem-aventurado o varão, a pessoa, o ser humano, que sofre a tentação, porque quando for provado, ou seja, quando você passar por ela, você receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Quem ama a Deus, quem é obediente a Deus, passa a prova e vence ela. Esse jovem profeta estava sendo provado. Vamos ver se ele é leal. Será que ele vai guardar a palavra? No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, tem o mesmo entendimento, mas de uma forma ainda mais prática de a gente entender. Apocalipse 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Olha, jovem profeta, não tenha medo do que falarem para você. Eis que o diabo vai tentar lançar alguns de vós em prisões. Era a fome que ele tinha, foi oferecido pão para ele. Vai ter prisões que você vai ter que passar para que sejais tentados. Só que tereis tribulações de 10 dias, porém, se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que ele está dizendo? A salvação é para quem permanece na palavra de Deus, não do homem. Para quem permanece naquilo que Deus falou, não naquilo que alguém está dizendo. Você pode ser uma pessoa, e eu posso dizer para você agora, olhando, né, na faixa etária da idade, o jovem, não se diz a idade, mas se era um jovem profeta, logo entendemos que tinha ali, acredito, seus 20 e poucos anos, ou talvez até menos. E o profeta velho, não vou aqui dizer qual que é a idade de uma pessoa velha, 70, 80, 90, 100 anos, não sei. Mas aqui nós conseguimos entender que não era a idade em si, mas o coração. Uma pessoa que está velha espiritualmente, ela não fica feliz em ver outra pessoa sendo usada e ela não ser usada. Uma pessoa que está velha espiritualmente, que não ora, que não busca, ela vive do passado. Eu iniciei a mensagem dizendo, não tem jeito de duas pessoas com pensamentos diferentes continuarem caminhando juntos, porque um vai atrapalhar o outro. Aí, se não bastasse isso, essa mentira que ele fez, eu vou voltar para a mensagem novamente em 1 Reis 13, ele mentiu para ele, agora no versículo 19, olha só a bobeira que esse homem, esse jovem teve. E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que dissera, não comerás pão e nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e bebeu, e depois de bebeu água, albardou ele o jumento,
para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse os filhos os seus filhos: albardai o jumento, e albardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-los em cima do jumento e tomou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Vou terminar aqui para explicar para você o seguinte. Vamos recapitular? Tudo que eu li aqui agora é mais ou menos isso aqui, para ficar mais fácil o entendimento. Esse profeta novo, por ter desobedecido a palavra de Deus, por não ter ficado na palavra e ouvido aquele homem, ele foi, comeu e bebeu água na casa desse homem. Aí Deus fala pela própria boca daquele profeta mentiroso. O pastor Jaime diz, né? Homem usado por Deus não significa homem aprovado. Quem é usado por Deus é usado para fazer uma obra de Deus, mas não significa que Deus aprovou ele. Até uma pessoa em falha pode ser usada por Deus, mas não é aprovado. Aprovado é aquele que é salvo. E esse profeta velho fala: olha, Deus está contra você porque você veio aqui na minha casa comer pão. E alguns momentos atrás ele mentiu dizendo: não, Deus mandou você aqui. Aquele jovem profeta que tinha toda uma história pela frente acaba perdendo o seu ministério. E agora, para piorar tudo, ele volta no caminho com um jumento que o profeta velho preparou. E aí então o leão encontra, mata ele. E isso fica claro, está escrito para a gente. O leão matou esse jovem profeta. Tem gente que está perdendo sonhos por causa de você andar com as pessoas erradas, por caminhar com pessoas que te levam você na contramão, que levam você para um caminho diferente a qual Deus preparou. Aí você perceba que aconteceu, que quando o profeta velho chega e encontra o cadáver dele, ele vê o leão ali, o leãozinho, eu acho que até sentadinho, olhando. O leão matou aquele menino, o jovem profeta. Aquele jumento estava parado ao lado e eles ali de boa. Aí penso eu agora na minha humilde, consciência aqui. Se o leão estivesse com fome, ele teria devorado tanto o jovem como também o jumento. Para a gente entender que a justiça de Deus fez com que o erro daquele homem, por ter desobedecido, fizesse ele perder sua vida. Não perca sua vida. Não perca a vontade de andar com Deus. Não perca mais o prazer de fazer aquilo que agrada a Deus. Aprenda a ser obediente. Se você precisa se afastar de amizades erradas, afaste-se. Se você precisa parar de dar atenção a profecias mentirosas e olhar para a palavra verdadeiramente, faça isso. Mas não se perca. Não perca a sua salvação, porque nós lemos em Tiago e em Apocalipse que há uma tentação que ela vem para me provar, mas eu passo a prova, e depois de passar a prova, existe uma coroa. O que é a coroa? Uma recompensa. A salvação. A salvação somente será dada para aqueles que ouviram a Deus, que ficaram na palavra firme até o fim. Não volte atrás. Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe.